Padrões numéricos. O que são padrões numéricos e para que a gente vai estudar isso, né? Para qual que é o benefício de estudar padrões numéricos? Eu sempre me questiono por quê, porque eu não gosto de passar uma hora estudando uma coisa sem saber o propósito, tá bom? Primeira coisa, o que são padrões numéricos? São só formas de agrupar uma escala, um arpejo, uma pentatônica, uma escala maior, uma escala cromática, uma melodia. Eu posso agrupar isso até em acordes também, de forma numérica. Como assim de forma numérica? Quando eu toco uma escala maior, apesar dela já ter todas as 8 notas bonitinhas ali, da tônica até a oitava, se eu chamar ela de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ao invés de tocar Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, eu já tenho um padrão numérico. Eu estou agrupando de 8 em 8. Se eu saísse do Ré, do Mi, do Fá, do Sol, do Lá, do Si e do Dó. Eu estou tocando a mesma escala de Dó, só que cada vez eu abro 8 notas, ou seja, estou agrupando isso de 8 em 8, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vou para a próxima nota e agrupo dessa forma. Bom, aqui eu estou agrupando com 8 notas, é bastante notas, né? São bastante notas. Então o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com números menores para conseguir perceber essa organização. Entendido que são padrões, que não tem nada de muito especial na definição, ou seja, se eu pegar uma pentatônica menor e tocar 1, 2, 3, seria 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. É sempre essa ideia de que você ouve 3 notas sequenciais, certo? Pode ser em cima de qualquer coisa. Por exemplo, você consegue reconhecer esse som, esse 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tá, essa é a definição. Beleza, entendemos isso. Agora a gente vai começar a pensar qual que é o benefício de fazer isso na guitarra, afinal de contas, de gastar o nosso tempo colocando esse exercício na nossa prática. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que melodias, elas são notas tocadas dentro de uma escala, ou às vezes fora de uma escala, mas sempre respeitando as notas da escala e organizadas de uma certa forma. Essa parte organizadas de uma certa forma, a parte mais importante para mim é entender que esse organizadas de uma certa forma vem de um padrão numérico, certo? Se eu tocasse isso, por exemplo, eu estou tocando Dó, Si, Sol, isso eu posso gerar um padrão e fazer. E seu ouvido vai sempre conseguir me seguir, porque você ouviu o que eu toquei e logo depois eu toquei sequencial. E isso cria muita conexão com o teu ouvinte, né? Com a pessoa que está prestando atenção ali no teu som. Então, para mim, a parte de estudos numéricos sempre foram importantíssimas. Então, número 1, a gente ganha técnica pra caramba. Número 2, a gente ganha conceitos melódicos, porque a gente está agrupando de várias formas. Legal. Entendi que a gente vai usar esse padrão numérico. Eu vou começar com uma ideia simples e vou tentar expandir o máximo que eu conseguir aqui nesse vídeo. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou entender que essa escala de Dó maior que nem eu toquei, ela já tem 8 notas. Então, a minha sequência aqui, o meu padrão numérico é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Eu vou dividir sempre o padrão em duas partes. A primeira parte é o ascendente, que é o que vai para o agudo, e a segunda parte é o descendente, que seria a volta, né? Que seria o que sairia do agudo e iria para o grave. Então, se a gente tocasse uma escala de Dó maior, esse é o meu padrão ascendente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu não estou pensando em Dó, Ré, Mi, eu estou pensando em número, tá? E aí eu vou começar a pensar que a volta de qualquer padrão, a volta natural de qualquer padrão, é o espelho dela. Ou seja, se eu toquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a volta deveria ser 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Isso é óbvio para o som, mas quando a gente coloca num conceito numérico, às vezes a gente se perde aí. Bom, defini então que toda a ida do meu padrão tem uma volta baseada no espelho, certo? Então, se eu fizesse um padrão 1, 2, 3, por exemplo, estou tocando da nota Dó, 3 notas, ou seja, Dó, Ré, Mi, da nota Ré mais 3, Ré, Mi, Fá, da nota Mi mais 3, Mi, Fá, Sol, e por assim até chegar no Dó, né? A volta desse padrão, a coisa mais óbvia seria
3, 2, 1. Então eu estaria tocando... Ótimo. Então aqui eu já entendi como funciona um padrão. Ou seja, um padrão ele tem uma ida e tem uma volta. A gente vai tratar isso como ascendente e descendente. Então a parte ascendente do 1, 2, 3. E a parte descendente deveria ser 3, 2, 1, né? Bom, tem esse conceito que eu apliquei na minha escala maior. Mas a ideia aqui é que a gente use esse conceito para aplicar sobre tudo. Por exemplo, eu vou aplicar sobre a escala pentatônica menor. Eu só estou indo até a oitava, tá bom? Legal, fiz isso. Vou fazer com a pentatônica menor blues. Tá. Agora eu vou explicar uma outra coisa, uma curiosidade assim sobre padrão, porque às vezes a gente toca isso e faz assim, ó. Você percebeu que eu repeti a nota da ponta? Eu fiz a última, eu fiz duas vezes, eu fiz... Tem gente que toca assim e tem gente que não toca assim. Tem gente que toca dessa outra forma assim, olha. Qual forma tá certo? Pra mim as duas, eu gosto das duas. Mas eu tendo a praticar mais a segunda, né? Eu tenho tendência a praticar mais a segunda do que a primeira. Quando a gente faz a primeira vez, eu tô entendendo que eu tô fazendo 1, 2, 3, e aí eu vou repetir esse 3 de novo, porque ele vai ser o primeiro 3 da minha volta. Então eu faço 1, 2, 3, e no final eu faço 3, 2, 1. O que me dá dois números 3, né? Então eu faço 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E eu vou repetir mais uma vez. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Então eu faço... Esse é um sistema de organização. O outro sistema, que é o sistema que eu acho mais útil para mim, acho que ele fica um pouquinho mais disfarçado, que a gente não está sendo tão organizadinho assim, é omitir esse segundo 3. Então eu faço 1, 2, 3 e ao invés de tocar de novo esse 3, eu já entendo que ele já foi a última nota da minha primeira sequência, que é 1, 2, 3, e a primeira nota da minha outra sequência, que seria a volta. Então eu faço 1, 2, 3, 2, 1. É quase como se eu estivesse criando um loop, assim, 1, 2, 3, 2, 1, e já estivesse fazendo a volta. Então eu toco esse 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, aí eu já começo a volta. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. No final das contas, o meu som fica assim, olha. É um pouquinho mais natural do que... Nada contra, eu gosto dos dois, tá? Acho legal você praticar os dois. Entendi esse conceito, então, de que 1, 2, 3 é porque eu estou organizando 3 notas por cada grupo, e eu consegui entender que a volta é o espelho da ida para todo padrão. Não é uma regra, porque a gente vai mudar bastante isso, mas a gente tem esse conceito firme já. Então, recapitulando, o padrão numérico 1, 2, 3 eu utilizo sempre agrupando de 3 em 3 notas que eu tenho dentro de uma escala. Olha só, se fosse dentro da escala maior, seria Dó, Ré, Mi. Então o primeiro grupo foi Dó, Ré, Mi, o segundo Ré, Mi, Fá, o terceiro Mi, Fá, Sol e assim por diante. Se eu estivesse tocando uma pentatônica menor, eu já não estou mais pensando no Ré, porque eu não tenho essa nota Ré na minha pentatônica, eu tenho Dó, Mi bemol, Fá e Sol. Então eu vou chamar isso de 1, 2, 3 e 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Porque eu estou pensando em números, eu não estou pensando em notas. De novo, se eu tocasse ela com a penta blues, seria 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ele vai ficar um pouquinho mais diferente. Se eu tocasse uma escala cromática, seria 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ufa, é longo, né, cara? Quando você toca com todas as notas. Ou seja, eu tô pegando aquele primeiro padrão que eu aprendi quando eu tinha 15 anos, aquele... E tô tentando expandir ele ao máximo que eu consigo no meu instrumento. Primeira coisa, então, que eu faço
é entender o padrão. Entendido esse padrão, mais uma vez, eu não tenho o menor problema em ser repetitivo, eu tenho problema sempre de deixar alguém com dúvida. Então, padrão para mim, 1, 2, 3 é porque eu agrupo de 3 em 3, a minha ida é 1, 2, 3, a minha volta é o oposto, 3, 2, 1. Eu vou agora tentar colocar isso em algumas ferramentas para você conseguir praticar isso sempre sem essa dúvida de eu uso isso com qual escala. Usa com todas, com todas, com todas. Eu vou começar com um acorde simples. Eu vou fazer um sol maior assim. E eu vou tocar as notas do acorde de forma melódica assim. Ele é um pseudo arpejo, né? Beleza, eu vou tocar ele com 1, 2, 3. Então eu vou tocar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Então, com esse sisteminha, o meu 1, 2, 3 ficou assim. Se fosse um arpejo tríade maior, né, vou pôr todas as notas que aqui eu toquei tônica, quinta, tônica, eu vou tocar tônica, terça, quinta, tônica, terça, quinta, tônica. E vou tocar com 1, 2, 3, vai ser... Legal, vou tocar com arpejo tétrade. Vou tocar com a escala cromática. Com a pentatônica maior. Você percebeu que quando eu vou tocando essas coisas eu tenho que ir realocando os meus dedos, né? Eu não posso, por exemplo, tocar uma escala maior assim. E aí eu vou fazer com um bloquinho de 3, né? Com esse 1, 2, 3. Você percebeu que aqui no meio eu tive que mudar os meus dedos, então isso já vai me dando muita técnica, porque eu tenho que reagrupar a minha mão, porque quando eu toco em grau conjunto, que é notas sequenciais assim, eu tenho uma sequência de digitação. Quando eu toco isso com esses tipos de padrões numéricos, eu não posso mais fazer isso. Agora eu tenho que começar a reorganizar, porque os meus dedos eles vão ficar em formatos diferentes. Por exemplo, se eu tocasse 1, 2, 3, 4, então, mesma ideia. Você percebe que no meio eu tenho que fazer um bailinho assim com a mão, eu tenho que conseguir reagrupar isso para pôr da forma mais eficiente para mim. Então essa parte para mim é a mais importante. Agora que a gente conseguiu entender que eu consigo trabalhar com isso com todas as ferramentas, eu usei com todas as ferramentas melódicas, né? Eu vou pensar também que eu posso tocar isso até com acordes. Eu não vou muito fundo na parte dos acordes, tá bom? Mas eu quero que você entenda. Por exemplo, eu vou tocar o campo harmônico de Sol maior. Sol maior, Lá menor, Si menor, Dó maior, Ré maior, Mi menor, Fá sustenido menor bemol 5 e Sol maior. Se eu estivesse pensando 1, 2, 3, seria Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, opa, Ré, Mi, Fá sustenido meio diminuto, Mi, Fá, Sol. Então seria, por exemplo... Percebe que é a mesma organização, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Isso vai ficar tão forte na sua cabeça que quando alguém tocar essa organização, você fala assim, essa eu sei, não vem não que essa eu sei. E essa parte que é a mais legal, porque se você não pratica essas organizações, você não tem como reconhecer. Não tem como você reconhecer que alguém fala boa tarde em russo se você nunca falou boa tarde em russo. Essa que é a ideia. Eu toco primeiro para conseguir reconhecer depois. Então eu ganho técnica e eu ganho percepção auditiva também. Tá bom? Legal. Entendido toda essa parte de como funciona
esse sistema organizacional de padrões numéricos, eu vou começar aqui a mexer no padrão numérico. Eu vou te pedir uma coisa, pega um papel, uma caneta e você vai escrever assim, ó, ascendente e descendente. Então na coluna do ascendente, a gente vai começar a trabalhar com algumas variações. E eu gosto que você mesmo escreva, porque eu acho que estimula a memória visual e a sinestésica, porque você mesmo que vai escrever. Então, no ascendente você vai escrever assim, ó, 1, 2, 3, e no descendente a gente vai escrever o espelho, que seria 3, 2, 1. Então esse é o primeiro padrão que a gente tem quando a gente tem esse grupo de 1, 2, 3. Então o primeiro padrão é 1, 2, 3, 3, 2, 1. A gente entendeu esse padrão de 1, 2, 3, 3, 2, 1. A gente vai colocar ele na prática para saber quando que eu viro esse padrão, né? Por mais que a gente já falou ali no começo, eu vou falar mais uma vez. Quando eu toco um arpejo, uma escala, qualquer coisa, quando eu chego na nota mais aguda ou na nota mais grave, eu tenho que mudar o meu padrão. Ou seja, se eu tocar um arpejo maior aqui, vou fazer o padrão 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Legal. Tenho esse padrão, então 1, 2, 3. Entendi o que ele é. A minha primeira linha é 1, 2, 3, 3, 2, 1. Qualquer escala que for praticar, uma pentatônica, uma escala maior, uma pentatônica menor, eu vou tocar 1, 2, 3 e 3, 2, 1. Agora, eu vou mexer na variação do descendente. Então, na linha de baixo do 1, 2, 3, 3, 2, 1 que a gente colocou no descendente, a gente vai colocar 1, 2, 3 de novo, só que na volta, a gente vai deixar a volta igual à ida. Então, a primeira coluna foi 1, 2, 3, 3, 2, 1. A segunda coluna vai ser 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ou seja, eu vou voltar com um padrão que tem cara de ida, né? Então, quando eu faço isso, olha só, eu vou fazer uma pentatônica menor. Vou fazer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quando eu toquei essa última nota, eu fiz 1, 2, 3. Então, a minha nota, o meu 1 da minha volta foi esse Fá. Eu fiz 1, 2, 3. Para eu continuar tocando 1, 2, 3 e voltando, eu vou tocar dessa nota Ré. Porque a nota antes dela, eu vou fazer 1, 2, 3, depois da nota Dó, 1, 2, 3, depois da nota Si bemol, 1, 2, 3, depois da nota Sol, 1, 2, 3, do Fá, 1, 2, 3, do Ré, 1, 2, 3, do Dó, 1, 2, 3, Si bemol, 1, 2, 3, e do Sol, 1, 2, 3, e vou tocar o Sol para terminar. Então esse padrão ficou assim, ó. Você percebe que a volta tem um som um pouquinho mais diferente do que o tradicional, porque costumeiramente a gente tem esse sistema da volta ser o espelho da ida, ou seja, se eu fui isso... Ou seja, é quase como se 1, 2, 3 tivesse mais cara de ida e 3, 2, 1 tivesse mais cara de volta. Então, agora o que a gente vai começar a fazer, que a gente já tocou 1, 2, 3 para ir e 1, 2, 3 para voltar, ou seja, na nossa coluninha, a gente teve 1, 2, 3, 3, 2, 1. Na linha de baixo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Agora a gente vai ter 3, 2, 1, 1, 2, 3 e 3, 2, 1, 3, 2, 1. Ou seja, a única coisa que a gente está fazendo aqui, a gente está brincando de ir com cara de ida, voltar com cara de volta, que é 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quando a gente faz 1, 2, 3, 1, 2, 3, a gente está indo com cara de ida e voltando com cara de ida, porque a gente está fazendo 1, 2, 3. Isso vai criando uma ilusão, porque parece que a gente está indo para frente, mas ao mesmo tempo a gente está voltando. Isso é super legal, que cria uma certa expectativa em quem está ouvindo, né? Eu acho mó barato. E aí, agora a gente vai começar a fazer a ida com cara de volta. Então ele vai ser 3, 2, 1, 1, 2, 3. Certo? Porque o espelho do 3, 2, 1 é 1, 2, 3. Então, ao invés de tocar 1, 2, 3, eu vou começar dessa nota e vou fazer 3, 2, 1. 3, 2, 1. E aqui já vai ser o gancho da minha volta. Vai ser 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ele soa um pouco diferente, né? Beleza. Eu poderia aplicar isso para qualquer
coisa. Por exemplo, eu vou pegar um arpejo tétrade com sétima maior. Eu vou aplicar esse 3, 2, 1. Certo? Estou fazendo 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Bem devagarinho. Agora eu vou fazer, por exemplo, essa mesma ideia do 3, 2, 1, só que eu vou fazer 3, 2, 1, 3, 2, 1. Ou seja, vai ficar esquisito para ir, porque a gente está indo com cara de volta, mas vai ficar fácil para voltar. Vou voltar na minha pentatônica e vou fazer a mesma coisa. Beleza. Então, sempre lembrando que eu posso praticar isso com qualquer coisa. Eu vou praticar com uma escala cromática. Vou fazer 3, 2, 1, 3, 2, 1. Então seria... difícil de digerir, assim, pelo menos pra mim, quando eu toquei a primeira vez, achei esquisitaço, assim, parece que não acaba nunca, porque tem todas as notas, mas isso me dá uma boa percepção melódica, porque eu tenho sempre 3, 2, 1 acontecendo com todas as notas. Isso gera muita expectativa, porque o negócio não acaba nunca, né? Eu acho mal barato essas coisas, porque a parte que mais me interessa é como eu consigo criar uma conexão com quem está me ouvindo. E essas coisas todas são todas ferramentas de expectativa, porque a escala vai e não sai do lugar. Você fica com essa coisa de que você fica com essa falsa impressão de que ela está indo para o agudo, mas ela volta. Ela vai mais um pouquinho e ela volta de novo. Isso é mal barato. Além de me dar muita técnica, né? Porque eu tenho que... Puta, é difícil tocar essas coisas, organizar direitinho. Então, essa ferramenta 1, 2, 3, eu alargo ela o máximo que eu consigo. Vou fazer na escala maior devagarinho, olha. Você percebe que, por exemplo, se eu vou tocar bem devagarinho, ó. Quanta troca de dedo que eu tô tendo que fazer para conseguir tocar esse padrão. Então, além de ser um ótimo exercício técnico, eu consigo ouvir esse agrupamento de 3 em 3 numa escala maior. Posso ouvir de novo em N escalas, as escalas que você tiver. Sempre tenta pensar em não usar isso só como um efeito de... Que também é massa, assim, nada contra, mas tenta ver se você consegue reconhecer isso em algumas melodias. E aqui eu trabalhei com 1, 2, 3. Recapitulando, as variações que eu tive foram 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, e aí? 3, 2, 1, 1, 2, 3 e 3, 2, 1, 3, 2, 1. Essas são as variações que eu tenho sem mexer no meu número, sem fazer, por exemplo, 1, 3, 2. Que me daria uma outra variação. Eu não vou fazer todas aqui para o vídeo não ficar muito extenso. Então, aí, a mesma ideia que eu trabalhei com 3, eu também posso trabalhar com 4 e começar a pensar no meu padrão com 1, 2, 3, 4. Ou seja, eu vou pegar de novo aquele mesmo acorde lá e vou fazer 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Né? Tá? Então, todas essas coisas vão me trazendo melhores mecânicas para a mão, certo? Porque é difícil tocar esse... Então, por exemplo, além de eu ganhar uma super mecânica com esses estudos, eu começo a ganhar um entendimento de grupos. Então, o grupo 1, 2, 3 vai ficando cada vez mais claro para mim. Porque eu estou ouvindo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E isso vai me conectando melhor com essa relação numérica, né? Posso fazer de novo 1, 2, 3, 4, posso fazer 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou sugerir sempre para você fazer, por exemplo, se você for usar 1, 2, 3, 4,
que você faça 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Depois 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Depois 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4 e 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Ou seja, eu tenho duas visões sempre do meu padrão numérico, que é a visão de ida do ascendente e a visão de volta, que é o espelho dele. Então, se eu faço 1, 2, 3, 4, um exemplo. E a minha volta fica fácil ser 4, 3, 2, 1. Aí, a graça aqui é sempre você trocar de escala e não trocar de padrão, porque só do fato de eu tocar, por exemplo, a pentatônica menor blues, isso já vai me gerar uma confusãozinha, porque ela tem uma notinha a mais, por exemplo. Eu adoro fazer isso com todas as escalas, assim. Sinto que vai soltando a minha mão e vai me dando controle, um controle organizacional, que na hora que eu vou tocar, eu não quero ficar pensando como eu vou organizar, mas isso já vai estar tanto no meu inconsciente que eu vou conseguir usar de uma forma mais certinha, tá bom? Então, a parte principal do padrão numérico aqui pra gente hoje, a gente tem um monte de variações, mas eu queria deixar essa ideia de conseguir olhar para qualquer padrão numérico e ter pelo menos essas duas variações, de ida e de volta. Então, quando eu crio um padrão, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que é um padrão de escala maior, se eu começar a pensar nisso para cada grau, eu posso ouvir um acorde individual, olha só que legal. Só o fato de eu tocar... Isso já vai me deixando cada vez mais antenado em organizações melódicas e também vai me dando mais técnica, tá? Então a sugestão é sempre essa: pega o padrão, abre ele pensando na ida e na volta. É o primeiro passo para mim, pensando em padrões numéricos. Então, uma vez que a gente entendeu esses padrões numéricos, né, não importa muito a quantidade de notas que você toca, mas a mensagem que eu quero que fique clara aqui para você hoje é: o padrão ele tem a ida e tem a volta. E a gente vai tratar esses números e vai conseguir fazer sempre essa variação. Eu vou como se estivesse indo e volto como se estivesse voltando. Essa é a variação número 1. Por exemplo, se fosse 1, 2, 3, 4, seria 1, 2, 3, 4 e a volta seria 4, 3, 2, 1. A segunda variação seria 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ou seja, eu vou como se estivesse indo e volto como se estivesse indo. Ou seja, vou fazer até a oitava. Seria 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4. Aí a minha volta seria... Essa que é a ideia da gente começar a trabalhar esses padrões numéricos. Então, se fosse 4, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, a linha de baixo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. A terceira linha seria 4, 3, 2, 1, que é como eu vou como se eu estivesse voltando, eu faço 4, 3, 2, 1 e o espelho que seria 1, 2, 3, 4. E na última linha, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Tá bom? Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Eu pratico muito esses padrões, vejo muita melhora na minha audição com relação à melodia e muita melhora na técnica, porque exige mesmo. Bom, então basicamente é isso, essa ideia de padrões numéricos aqui. Hoje a gente abriu o primeiro capítulo de como os padrões numéricos se comportam. A gente não foi muito fundo em mexer na variação numérica e sim só entender que o padrão numérico tem esse lance da ida e da volta que já geram variações demais. Então pega o padrão, tenta aplicar ele em diversas escalas que você tem, toca devagar para absorver na parte auditiva e tenta tocar de uma forma mais consistente, com uma atenção maior nos dedos, porque você vai ter que trocar alguns dedos para criar esses padrões, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se te ajudou aí, me deixa saber, deixa um comentário e a gente vai se falando. A gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um abraço.